Declare isso. Eu cantarei a bondade de Deus. A bondade de Deus. Fecha um pouco seus olhos. Deixa o instrumental tocar essa melodia. E você vai apresentar a Deus o teu coração em gratidão. Diga para o Senhor: obrigado, Senhor, pela sua bondade. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia. Que o Senhor possa ungir a minha cabeça com óleo. E que a tua bondade e a tua misericórdia me sigam todos os dias da minha vida. Declare para o Senhor aquilo que você quer agradecer a Ele por aquilo que Ele já fez na sua vida. Há uma proposta de sempre melhorar e de sempre buscar a excelência. E isso pode ser uma armadilha na sua vida, porque impede você de ser grato, impede você de agradecer a Deus por aquilo que você tem vivido, por aquilo que você tem experimentado e pelo prazer que Deus tem te dado a desfrutar da qualidade daquilo que é o limite que você vive no momento. Então rejeite toda a ambição desmedida, rejeite agora toda a filosofia da excelência exagerada e declare: Senhor, obrigado pela tua bondade na minha vida, obrigado pelo dia de hoje, obrigado, Senhor, pela minha família hoje, obrigado pelo meu pai hoje, obrigado, Deus, pelo meu corpo hoje, obrigado pela minha igreja hoje, obrigado pelo meu trabalho hoje, obrigado, Senhor, pelo aquilo que o Senhor tem me dado hoje, porque sabe, queridos, em nome de Jesus, nós precisamos encher o nosso coração de gratidão e de alegria ao Senhor por aquilo que Ele tem feito hoje, no dia que se chama hoje. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração. E Pai, perdoa o pecado daqueles que são simplesmente insatisfeitos, continuamente insatisfeitos, continuamente insaciáveis, e livra-nos de ser esse tipo de gente que, ó Deus, nunca se agrada, nunca se satisfaz, nunca se sente pleno e completo. Nós queremos dizer a Ti: nós somos felizes e nós somos gratos ao Senhor pela bondade do Senhor. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, aleluia. Tome o seu lugar. Essa semana eu tive uma experiência muito interessante, mas antes de eu contar, eu queria chamar o Ministério Infantil aqui. Nós vamos orar, liberar as crianças. Como nós combinamos, as crianças vão sair agora, elas vão para a sua organização, vão ensaiar e voltam para cá às 11h40, e eu vou contar com a sua ajuda, igreja, para recebê-los, apoiá-los e amá-los, porque eles estão se preparando para abençoar hoje o nosso Dia dos Pais. Amém? Vamos orar pelo nosso Ministério Infantil. Marise, você pode orar por eles, pastora Marise? Aqui, por favor. Aleluia. Lindos, não são lindos? Você pode estender a sua mão em direção a essas crianças lindas e maravilhosas. Senhor, nós queremos Te agradecer pela vida deles. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Te agradecemos por aquilo que o Senhor tem feito na vida deles. O Senhor tem guardado, o Senhor tem protegido, o Senhor tem abençoado as suas vidas e as suas famílias. E nós louvamos o Teu nome por isso. Pedimos que o Senhor os abençoe nesse tempo em que eles vão estar juntos. Senhor, abençoe os professores, os líderes que estarão com eles nesse momento de ensaio, de rever aquilo que será feito e apresentado diante do Senhor e diante da Tua igreja. Que o Senhor os leve em paz, os abençoe e que eles tenham uma manhã maravilhosa na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Podem ir, crianças, e 10h40 elas vão voltar e a gente vai estar preparado para recebê-las aqui. Amém? Glória a Deus. Então, essa semana eu tive um café da manhã com o pastor Carlos, e nesse processo eu fui com ele ali no hospital da Ordem Terceira para ele fazer uma consulta, e ele toma uma medicação que é uma medicação contínua desde quando ele fez o transplante dos rins. E ele estava precisando buscar essa medicação, e vez por outra eu vou lá com ele. Sempre eu estou lá com ele. Mas foi muito interessante que eu tive com a doutora Maria de Fátima, que é uma médica que o acompanha há muitos anos, é a católica praticante, católica serva do Senhor de verdade. E ela estava conversando ali naquele momento, naqueles poucos minutos de consulta, uma consulta não programada, né?
por conta de um encontro realmente, e aí batemos um papo ali, eu estava ali naquele meio, e foi muito interessante, né, ouvir a doutora Maria de Fátima virar para o pastor Carlos, para o Carlinhos, né, e virar para ele e dizer: olha, você deve ser um homem muito grato a Deus. Aí ele ficou esperando, né, aí ela falou: porque você já era para ter morrido há muito tempo, você é um milagre. É impressionante ouvir isso de um médico. Você é um milagre. Ela falou: você teve transplante, você teve 2 Covid, você teve câncer. Deus te ama muito e tem algum plano na sua vida. Então seja grato pela sua vida. E eu fiquei muito impactado com esse depoimento dessa médica. Porque às vezes parece que a gente tem que tomar um choque, né? Você já tomou choque aqui? Alguém tomou choque essa semana? Alguém tomou choque essa semana? Alice tomou um choque essa semana. A igreja é espetacular, porque sempre tem alguma coisa acontecendo com alguém. Tomou choque aonde, Alice? Na tomada? Não, aí, Alice, aí é energia estática, Alice. Encostou na cadeira, tomou choque. Eu também já encostei num corrimão do aeroporto, tomei um choque, né? Às vezes a gente precisa tomar um choque da realidade, porque a gente esquece a vida como ela é. Ficamos cegos. Esquecemos daquilo que Deus tem nos dado o privilégio de ser, de fazer, ter ou de alcançar. Por exemplo, você, igreja, pode querer um som de CD do pessoal que toca, mas se esquece que é um milagre ter esses músicos tocando e cantando aqui na igreja. É um milagre ter uma menina no meio de um monte de varão, que já é difícil, né? Tocando e cantando e dirigindo o louvor tudo ao mesmo tempo. Aí você fala: mas não estou ouvindo bem, não tá tocando direito. Ao invés disso, você deve ser muito grato a Deus por aquilo que está acontecendo. Às vezes você não é grato, né? Eu mesmo reclamo porque está frio. Eu não sei, querido, se eu fiquei velhinho, mas as pontas dos meus dedos, elas congelam. Alguém mais aqui tem a ponta do dedo que congela durante o louvor? Levante a mão bem alto. A irmã mais velha não vai admitir nunca, mas ela tem, não vai admitir nunca. Mas a ponta, aí eu faço assim, ó, eu encosto uma na outra, para uma esquentar a outra e fico ali, né? Aí a gente reclama do ar-condicionado, fica sem ele para tu ver só. A gente reclama do frio, reclama do calor. Precisamos aprender a trazer a gratidão em nosso coração. E nesse dia dos pais, ou nessa manhã, eu não vejo assim nada mais próprio do que você agradecer a Deus pelo pai que você teve, ou até mesmo agradecer a Deus pelo pai que você não teve. Claro, e agradecer a Deus pelo pai que você tem. Porque às vezes a gente fica: fulano tem pai, eu não tenho, aí você é ingrato. O pai que eu tive não merece gratidão, e você é ingrato. A Bíblia então, ela traz uma proposta de vida que é totalmente diferente daquilo que a televisão, o mundo, a educação, a sociedade, a cultura ou teu próprio coração anseia. A Bíblia fala: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E se você é alguém que ama a Deus, você deve converter o seu coração àquilo que Deus disse a seu respeito. Ele disse que todas as coisas iriam cooperar, porque isso vai te trazer gratidão. E é o pecado da ingratidão. A gente aprende na escola dominical, senão eu vou te ensinar, que existem pecados que são declarados, pecados visíveis, pecados assim que são muito fáceis de você tangenciar e você saber. Por exemplo, um roubo, né? Um roubo é um pecado daqueles mais escrachados. A mentira, quando há uma falta da verdade, é um pecado mais assim declarado. Mas existem pecados sutis, subliminares, pecados safados, sem vergonha. Pecadinho, que vai se escondendo, né? Que é a negligência, que é o chamado pecado oculto. Aquele que você nem dá nome de pecado, aquele que você dá nome de direito, aquele que você dá nome de sentimento, aquele que você dá nome de característica sua.
E um desses é a ingratidão por aquilo que Deus te permitiu ter como pai. Com teu pai, com a tua mãe, com a tua família, com a tua história, mas no dia de hoje é dia dos pais. Com seu pai. Quem está no controle de todas as coisas? Quem está no controle de todas as coisas? Quem está no controle de todas as coisas? Assuma essa realidade. E consagre o teu coração ao controle de Deus. Isso é entregar o caminho ao Senhor. E converta o seu coração. Converta o seu coração aos planos e propósitos que Deus teve na sua vida, tem na sua vida e ainda terá na sua vida. Porque nem sempre as coisas são do jeito que você imaginou. Mas Deus mantém o controle sobre todas as coisas. Eu também não entendo quando Samuel, ele chega diante de Saul. Eu não entendo, se você entende, você me explica. Mas eu não entendo quando Samuel chega diante de Saul e fala que a ordem de Deus foi uma ordem para eliminar todos os amalequitas. Homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, boi, vaca. E ele estava ouvindo ali uma coisa que não era para estar ouvindo. Mas eu não entendo isso. Eu sou muito mais fácil de entender o lado de Saul, não sei você, que falou, olha, os animais a gente vai sacrificar a Deus, a gente vai comer, para que esse desperdício? Né? As meninas, as virgens, a gente vai dar em casamento para os nossos soldados, por que matar crianças? Eu não entendo às vezes os desígnios de Deus, os caminhos que Deus escolhe para traçar na minha vida e na vida de outras pessoas, simplesmente eu não entendo, mas eu escolhi me submeter ao desígnio de Deus, eu escolhi me converter à vontade do Senhor, eu escolhi submeter o meu coração àquilo que é a decisão de Deus, e é desafiador, ninguém está dizendo que é desafiador, mas o propósito de Deus é que você encontre essa graça, essa beleza, esse mistério da bondade do Senhor na tua história, na tua vida, submetendo e convertendo o teu coração ao que Deus te deu, sendo grato ao Senhor pelo seu pai, pela sua vida, pela sua história, e não deixando que a ingratidão ou esse sentimento de que não foi do jeito que eu queria que fosse, ele roube o teu coração. E por que eu falo isso? Porque hoje é dia de você se alegrar na bondade de Deus, se alegrar naquilo que Deus fez com você e por você. Agora há pouco eu estava vendo ali a conversa da Paulinha com o pastor Lúcio, primeiro dia dos pais que eles estão sem pai, né? E sinceramente eu não vejo nenhum prejuízo para eu que estou sem pai desde 99, porque a dor é a mesma, o sentimento é o mesmo. Quem tem saudade, tem uma saudade tão presente, que eu acho que isso acaba me conectando até a natureza de Deus, né? A onipresença. Porque como que eu entendo a onipresença de Deus? É uma coisa que aconteceu em 1999, até hoje ela fala tão forte no meu coração, como se eu estivesse vivendo aquela emoção de novo. A falta, a saudade. E aí eu tenho duas opções. E aí eu sou agora confrontado com duas opções. Ou eu me alegro com as boas lembranças, eu fico arruinado com a tristeza de uma saudade, de uma falta. Ou eu escolho, né, o copo meio cheio, ou eu vou ficar o tempo todo dizendo que o copo está meio vazio. E aí eu vou para a palavra do Senhor que diz para mim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Você aceita ser luz nessa manhã? Você aceita olhar com os olhos da luz do Senhor nessa manhã? Amém? Então diga isso: eu escolho, diga, verbalize, eu escolho ter os meus olhos iluminados pelo Senhor. Eu escolho ter a luz de Cristo nos meus olhos. Eu escolho, fale isso para você mesmo, prega para a sua própria alma. Eu escolho ter os meus olhos iluminados pela luz de Cristo. Eu escolho que os meus olhos estejam ligados à luz do Senhor. Eu escolho que os meus olhos estejam na luz. É uma escolha, é uma decisão. E essa é a mensagem do Evangelho, que te levanta e que te joga para uma escolha que faz bem, uma escolha que te abençoa. Amém, queridos?
E falando em escolhas que te abençoam, que te fazem bem, eu quero que você escolha ofertar e dizimar nessa manhã. Então vou chamar a nossa irmã, né, diaconisa, vem aqui, Elvira, a nossa irmã, eu ia chamar ela de Aparecida, Raimunda. Quanto tempo eu não confundo a Aparecida com a Raimunda? Né? E eu quero que você escolha ofertar, escolha dizimar. Se você for pensar, naturalmente, você não vai querer ofertar e não vai querer dizimar, porque nunca vai sobrar recurso. Eles sempre vão encontrar, né, os recursos sempre vão encontrar uma necessidade para poder gritar ao teu coração. E quando você resolve uma coisa, você vai aprender que tem 298 coisas esperando para resolver. E aí, você tem que entender que administrar dinheiro, ofertar e dizimar, é uma escolha que você faz no seu coração. E é por isso que a gente desafia você, à luz da palavra, a trazer todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na casa do Senhor. Por isso que a gente incentiva e desafia você, declarando, né, que aquele que semeia a semente, vai receber de Deus mais semente ainda, para semear. Por quê? Porque Deus é aquele que supre a semente para o semeador, mas é uma escolha, é um desafio, e eu quero propor a você essa escolha. Então você vai vendo que o Evangelho, a vida com Deus, ela não é uma vida passiva, ela não é uma vida onde as coisas vão acontecendo por si só, não. O Evangelho, a vida com Deus, é uma vida fundamentada em escolhas. Em escolhas. E eu nunca me esqueço de Zaqueu, quando Jesus escolheu estar com ele. Zaqueu, ele decidiu, ele escolheu, ele falou: olha, eu defraudei gente, eu fui desonesto com pessoas, então eu decido, eu escolho, eu tomo uma decisão de ser uma outra pessoa na administração dos recursos e na minha relação com o dinheiro. Então aqueles a quem eu defraudei, eu vou devolver, eu vou restituir, eu escolho, eu decido me relacionar de uma outra maneira com o dinheiro. O Evangelho é assim. O Evangelho é uma posição que você toma a partir de um sopro, de uma influência do Espírito Santo, que fala a você aquilo que você deve fazer. Então isso me ensina até mesmo o que é pecado. O que é pecado? É não fazer as escolhas segundo essa posição, essa influência, esse sopro, essa palavra. E aí a gente vai construindo o entendimento do que é o nosso relacionamento com Deus. Amém, queridos? Tá entendendo? Tá claro para você? Então escolha olhar com seus olhos para o seu pai que você teve, que você tem, ou que você não teve. Escolha olhar com os olhos da fé, com os olhos de Deus. Escolha olhar para o seu relacionamento com o dinheiro à medida da influência do Espírito Santo de Deus. Escolha olhar para o outro. Olha para o outro que está do teu lado aí, ou a outra, né? Eu vou olhar para a outra. Poderia até ser o nome de novela, né? A outra. Muito machismo, né? O outro, nome da novela. Hoje deveria ser taxado de machismo, né? Porque não foi a outra. Né? Lá em Portugal que era legal, era parecidinho demais, né? Não era o outro. Foi uma piada, gente. Me ajuda. Obrigado. É bom que quando eu explico o pessoal entende. Olhe para o outro, não com a expectativa do que você queria que ele fosse, mas com a alegria de saber que assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o homem. E Deus colocou esse outro na sua vida para ser bênção na sua vida, e não para você reclamar dele. Sim, Deus colocou esse outro do seu lado para te afiar. Afiar significa perda de material. Então se você não perder, se você não abrir mão, não vai ter como relacionar com o outro. E à medida que você vai perdendo, a Bíblia diz que você vai
ganhando. E assim a gente vai construindo a nossa identidade no Senhor e vamos construindo a nossa vida em Deus. E isso não depende de tempo de igreja, depende de decisão, de poder de decisão. Então a gente vê gente que entra na igreja anteontem, mas tem decisões muito contundentes a respeito das suas escolhas, que seguem agora a palavra, a influência, o sopro de Deus. E essa pessoa é considerada madura na fé. E a gente vê pessoas que estão há muito tempo dentro do convívio da igreja, mas não são contundentes nas suas decisões, não escolheram. Segundo a palavra, esses precisam amadurecer na fé. Um dos desafios que você tem é o amadurecimento na fé, na sua relação com o dinheiro, para que você possa olhar para esse momento com alegria. Você já pensou no impacto que é a igreja de Deus estabelecida na terra? Pensa no que significa a igreja. E é por isso que a gente fala para os membros que conhecem a igreja, sabem da seriedade da igreja, não da perfeição da igreja, porque a igreja perfeita a gente vai ter lá na Santa Jerusalém, né? Lá o coral vai ser bom, né? Lá vai tudo funcionar bem, lá o pastor vai ser muito bom, o pastor vai ser, né, grandão, roupas brancas. A igreja é perfeita, pastor nunca vai falhar. Mas enquanto a gente estiver aqui na terra, não pensa na perfeição, pensa no esforço, na seriedade, na luta. Tem algo mais importante do que isso, do que um ambiente onde as pessoas podem encontrar a luz de Jesus, a salvação das suas almas para serem livres do poder do inferno. E aí a gente começa a ver que, se olharmos direitinho a importância da igreja, isso pode nos ajudar a liberar o nosso coração e a olhar com maior carinho e zelo o momento do dízimo e da oferta. Amém, queridos? Então eu quero desafiar você, nós estamos em obra, nós estamos precisando da sua ajuda, precisamos levantar dinheiro, recursos para a mão de obra. É uma despesa semanal que nós temos aí em volta de R$3.100, mais ou menos, e nós precisamos levantar ainda esses recursos para mais 2 meses, e fica aí o desafio para você. Mas eu quero louvar a Deus e quero agradecer a Deus aqui pelo movimento que Deus fez, amém? Por quê? Porque nós, essa semana, tivemos boas notícias, né? O material para que os banheiros ficassem prontos, ele já está disponibilizado. Então, o material para que os nossos banheiros tornem-se funcionais, foram doados, chegaram. Então, os banheiros vão sair, amém, queridos? O material para a cozinha, estamos no caminho, mas praticamente também já está definido. Então o que falta? Falta mão de obra. Então a mão de obra não é barata, é uma mão de obra especializada, a gente tem que pagar semanalmente. Então a gente pede a você a sua fidelidade no dízimo, na sua oferta, pede a você a sua fidelidade para que a gente possa cumprir com os compromissos da igreja, né? Que não são poucos, e também para que a gente possa avançar. No dia 21 de agosto, semana que vem? Hoje é dia 14? Dia 21 de agosto, domingo que vem, nós teremos a Assembleia da Igreja, que é um momento importante para você que é membro da igreja, onde nós estaremos, falando sobre alguns assuntos administrativos, tratando algumas questões que dizem respeito a finanças, a documento, a organização da igreja enquanto instituição, natural humana. E então eu quero convocar, já está feito ali, foi avisado semana passada, foi feita a convocação e colocada lá no mural, atendendo às demandas, vamos dizer assim, legais. Mas eu quero lembrar a você de estar aqui, para que você se envolva, para que você se importe, para que você entenda que a igreja não tem um dono, nunca teve e nem nunca terá. O dono da igreja sempre foi o Senhor. E se algum dia a igreja acabou, tudo que nós temos não vai ser de ninguém, vai ser de uma outra igreja, porque já está isso pronto, preparado, definido no estatuto. Então de quem é a igreja? Ela é do Senhor, e ela é das pessoas que participarem dela, e ela é do povo. Então você pode diga assim, a igreja é minha. Isso. E ao mesmo tempo que ela é sua, ela não é de ninguém. Então é nesse movimento que nós, o corpo de Cristo, definimos a igreja. Então se envolva, participe, colabore,
oferte, dizime, participe dos mutirões, né? Participe da assembleia. Claro, é para os membros da igreja. E se você ainda não é membro e quiser tornar-se membro, pode falar comigo, com o pastor Lúcio, com a pastora Marise, né? A gente vai te ajudar nesse sentido. Amém, queridos? Então vamos lá? Vamos ter o nosso momento para dízimos e ofertas. Se você vai fazer isso online, você tem aí os dados, Pix, transferência, os meios digitais. A gente pede para você mandar o e-mail, né, com o seu comprovante. A gente também tem os envelopes. Pegue, participe, olhe esse momento com um olhar de alguém que tem uma decisão em seguir a Jesus Cristo, uma decisão em ser um cristão. Amém? A gente vai estar cantando. Eu vou pedir então para o diácono João vir. E à medida que você separou o seu dízimo, a sua oferta, pode vir, querido, em nome de Jesus. Exaltar-te-ei, ó Senhor, que tu me levantaste. Exaltar-te-ei, ó Senhor, que tu me levantaste. Não permitiste que os meus inimigos levantassem sobre mim. Não permitiste que os meus inimigos levantassem sobre mim. Ó Senhor, Deus meus, a ti clamei. Ó Senhor, Deus meu, tu me curaste. O choro pode durar uma noite, e a alegria vem pela manhã, com um cântico de júbilo. Amém. Deus seja louvado. Você pode estender a mão para cá, por gentileza? Amém, Jesus. Deus de amor, Deus de graça, aqui está, Senhor, na Tua presença, Senhor, a demonstração, ó Deus, de amor, de fidelidade, ó Deus, de liberalidade da Tua igreja, Senhor. Só dos céus, Deus, temos a recompensa, Senhor. Só dos céus, Pai, podemos esperar, Senhor, de Ti, Pai. Mas aqui está, Senhor, a obediência, o temor, Senhor, da Tua igreja, Deus. Então, Senhor, que Tu possas abrir as janelas dos céus, Senhor. Que os tesouros escondidos, Deus, possa ser revelado, Deus, à Tua igreja, Senhor, a cada um, Senhor. Porque, ó Deus, passa por cada um de nós, Senhor, aquilo que for feito aqui na Tua igreja. Então, Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Deus, abençoa cada um, Senhor. Multiplica, Senhor, o azeite, multiplica o salário, multiplica a farinha. Deus, que não haja falta, Senhor, no lar de nenhum deles, Pai. E que em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Teu nome seja exaltado, Deus, pelos milagres, Senhor, que Tu tem revelado aqui, Senhor, no Ministério Palavra da Verdade. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que nunca falte, Senhor, no lar de cada um, Deus, o Teu azeite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Obrigado, João. Obrigado, igreja. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Obrigado, os irmãos do Ministério de Louvor. Aleluia. Que Deus abençoe você. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 15. E eu queria que, enquanto a gente estivesse, né, trazendo a ministração da palavra nessa manhã, você lembrasse do seu pai, né? Com uma saudade boa, com uma lembrança boa. E se ele está aqui do seu lado, né? Quem está com o pai aqui do lado? Tem bastante gente que está com o pai aqui do lado, né? Inclusive a Rebeca está com o pai a tiracolo, está agarrando o pai aí, né? Que delícia, né? Lembre-se do seu pai e marque essa data para lembrar. A gente teve aqui foi muito legal, né? Uma programação que foi feita pelo Ministério das Mulheres para o Dia dos Pais, e foi feita uma cartinha, né? E foi difícil a gente não chorar quando leu aquela cartinha. Por quê? Porque a gente vê ali a marca daquilo que o filho tem para nos dizer. Então, se você tem o teu pai, diga para ele o que você tem que falar. Fale com seu pai as coisas que você precisa dizer. Porque talvez chegue um tempo que você queira falar, mas já não dá mais para falar. Então fala e aproveita, pega essa verdade e traz ela. Fala para o teu marido o que você tem que falar. Fala para o teu filho o que você tem que falar. Fala para você mesmo, para você mesma o que você tem que falar. E não se oculte em falar para depois ficar sofrendo que eu não falei. Então a gente tem essa possibilidade. Você escolhe fazer isso nessa manhã? Amém?
Você escolhe tomar essa decisão? Então você que tem o seu pai, você que tem essa oportunidade linda, fale para ele tudo aquilo que ele puder, né, ouvir de você e for bom para o coração dele. Sobre os pais, eu queria deixar uma palavra nesse tempo que a gente vai dedicar à ministração da palavra, que está com base aqui nessa parábola do filho perdido. Mas eu queria falar sobre o pai e não queria, de alguma maneira, falar algo que fosse assim, leviano, mas eu queria falar algo que viesse do coração do Senhor para você. Então, primeiro, o que Jesus pretendia quando ele estabeleceu a parábola do filho perdido? Pensa aí, vamos teologizar. Qual é a sua imaginação? Porque essa imaginação é a teologia. O que você imagina, qual era a intenção de Jesus quando ele falou para os seus discípulos sobre a parábola do filho perdido? Deixa eu te adiantar algumas coisas. Jesus, ele era sábio. Ele era o próprio Deus encarnado no homem, então tinha sabedoria. Então não era uma coisa só. O que ele pretendia era algo múltiplo. Mais de uma coisa com a mesma história. Ou seja, ele queria atingir a vários objetivos. E nessa parábola, ele está falando de uma família. Não está falando de uma família? Aparece a mãe. Por que não aparece a mãe? Não faço a menor ideia. Mas não aparece a mãe, mas você vê que é um pai que tem 2 filhos, subentende que os 2 estão na mesma casa. Então você tem um pai, você tem 2 filhos, você tem a relação pai e filho, você tem a relação entre os 2 irmãos, você tem a relação do pai, do filho e dos irmãos com o dinheiro, por isso que eu aproveitei esse momento do dízimo da oferta. Você tem a relação deles com os bens. Você tem a relação do pai e filho com aquela ideia do poder, a ideia da herança, a ideia da sucessão, de tomar o lugar, de fazer melhor, né? Porque o filho pensa assim, vou fazer melhor, eu faço melhor, eu chego melhor, não é desse jeito, enfim, está tudo aqui dentro. E eu queria, dentro desse contexto, observar algumas coisas que dizem respeito ao pai. E aí eu te pergunto, quando Jesus ele colocou esse pai, qual era a intenção do Senhor? O que ele queria falar para os seus seguidores, para os seus discípulos, a respeito do pai? Vamos ler? Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, está escrito assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. Esse homem era o pai. O mais novo disse para o seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo, já com tudo repartido, reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Por enquanto, só até aqui. Olha o que aconteceu dentro dessa estrutura familiar. O pai tinha quantos filhos? 2 filhos. O filho mais novo fez uma proposta para o pai. Qual era a proposta do filho mais novo? Olha, eu quero o que é meu. Eu quero a minha parte. O que levou o filho a falar isso para o pai? E a coisa que mais me surpreendeu nesse texto foi o pai fazer exatamente aquilo que o filho disse que queria que fosse feito. Porque às vezes o pai, ele fala: quem manda sou eu. O dinheiro é meu. Herança. Enquanto eu estiver vivo, você está na minha casa. A determinação é minha. Aí vem o garoto, o mais novo, era menino, e ele fala: pai, eu quero a minha parte. E o pai faz. Olha o movimento do coração desse homem. Eu costumo dizer que a grandeza da liderança está em você ser menor. Eu vejo na grandeza da liderança desse pai uma capacidade sobrenatural.
Porque esse pai, ele pega uma proposta talvez descabida, uma proposta talvez fora do contexto, onde um filho fala, eu quero o que é meu, mas o que ele fez para conseguir aquilo? Qual foi a parte dele? Era herança, era presente. Então o pai começa a ver o interesse no filho que o pai não gostaria de ver. Você já sofreu o interesse de alguém? Alguém já chegou perto de você pelo interesse? É ruim, não é? É ruim quando chegam, né, na sua casa meio-dia. Curiosamente, meio-dia. Quer almoçar? Né? Ou quando chega lá 4 horas da tarde, eu vim aqui, tem um bolinho daqueles que você costuma fazer hoje? Eu vim te visitar porque eu te amo tanto. Tem um sorvete aí para me servir? É ruim quando chegam para você por interesse. É ruim quando, olha, eu quero que você vá na minha casa. Aí, curiosamente, você é arquiteto, fala, agora me ajuda aqui a fazer esse projeto. Olha, eu quero que você vá na minha casa. Curiosamente, você trabalha com manutenção. Olha, tira esse vazamento aqui para mim. Olha, eu quero te receber lá em casa. Aí, curiosamente, você me ajuda a carregar esse entulho aqui. Entenderam? É ruim quando alguém tem um interesse. Agora, tu imagina um pai percebendo o interesse no filho. Como que esse pai se sentiu? O mais impressionante é que mesmo diante desse sentimento, esse pai faz exatamente aquilo que o filho quer. Algum filho mais malandro diria, o filho sempre tira do pai aquilo que ele quer. Eu nunca mais vou me esquecer na vida, a Luísa conversando com a Giovana, as duas formação de quadrilha. Cadê a Luísa? Né? As duas formação de quadrilha, pequenininha. E a Luísa dizendo, mas meu pai não deixa. Aí a Giovana, mas quando eu dou um beijinho, passo a mão no rosto dele, falo, pai, ele sempre deixa, sempre consigo. Faz que você vai conseguir. É uma ensinando a outra. E às vezes o filho, ele pensa, eu vou tomar do meu pai, eu vou conquistar do meu pai, eu vou fazer... Mas isso é uma espécie de sedução, é um interesse. Será que o pai experiente, o pai maduro, o pai vivido, ele não vai saber quando o filho está fazendo o que ele faz? Só para se dar bem? Então, quando eu olho esse texto aqui, eu fico assim, atordoado. Porque esse texto me leva para uma realidade espiritual que me deixa constrangido. Eu não sei você, eu fico constrangido. Porque eu sou filho de Deus, você é filho de Deus? Amém? Deus é o meu pai, Deus é o seu pai? Pode ser que eu peça as coisas para Deus e Ele me dê. E Ele faça assim como esse pai fez. Assim o pai fez, repartiu a propriedade. Mas talvez não seja esse o desejo de Deus. E agora eu entro numa coisa complexa. Que Deus é esse? Que faz para mim aquilo que eu quero, mas que talvez Ele não quisesse fazer por mim, mas mesmo assim Ele faz. Que Deus é esse? Que quando eu peço, eu movo o coração dEle como um pai, e Ele me dá. Mas isso machuca o coração dEle, magoa o coração dEle, entristece o coração dEle. Isso me deixa constrangido. Eu não sei você, mas isso me torna mais responsável, preocupado, num bom sentido, cuidadoso, no que eu vou pedir para o meu pai. Porque eu não quero desagradar meu pai, amém, queridos? Eu quero agradar o meu pai, que é Deus. Mas se Ele, diante da minha fala, diante do meu pedido, diante da minha proposta, Ele vai fazer, mesmo que eu esteja fazendo alguma coisa que não era exatamente aquilo que agrada o coração dEle, porque é exatamente isso que Jesus aponta aqui nessa parábola do filho perdido, para nos ensinar a respeito do mundo espiritual, do caráter do Pai, de como é a relação entre homens e Deus. Isso então me deixa muito preocupado no que eu vou pedir para o meu Pai. Porque talvez o meu pai, que é o dono de todas as coisas, talvez o meu pai, que tem todo o poder, talvez o meu pai,
que é o dono da casa onde eu estou, o que Ele queira é que eu me submeta à administração dEle na minha vida, ao jeito dEle cuidar das coisas para mim, aos bens estarem debaixo da orientação e da administração dEle. E em algum momento, eu posso, através do meu pedido, dizer para o meu pai: pai, você ficou velho. Pai, você não entende administração. Pai, eu não estou gostando do jeito que você está fazendo. Pai, me dá a minha parte e deixa aqui. E é interessante que, eu não sei, mas abre essa possibilidade interpretativa, porque no versículo 12 houve a repartição dos bens, mas o filho mais novo não tinha ido embora ainda, ficou lá. Ficou tudo dividido, mas ficaram todos no mesmo lugar. Por isso que o texto ele fala, não muito tempo depois, mas não foi imediatamente. O texto fala, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu o que tinha e foi embora. Mas não foi imediatamente. Ou seja, houve um momento em que aquele filho que pediu para o pai aquilo que era dele, que ele queria, e o pai deu, continuou vivendo na casa do pai. Mas a administração agora já não era de Deus. Era a administração dele mesmo. Ele se tornou independente de Deus, vivendo na casa de Deus. Isso é um outro tipo de mensagem que me deixa muito preocupado, porque eu posso estar na casa do Pai e estar vivendo de forma independente daquilo que o Pai quer me administrar. Eu posso estar vivendo no convívio do Pai, desfrutando dos bens que eram do Pai e que agora eu acho que são meus, e dizendo, isso aqui é meu, está do meu jeito, e eu estou na casa do Pai, mas quem está tomando conta, quem está administrando, quem está dizendo as regras, quem está tomando conta e quem está fazendo as coisas, sou eu. Infelizmente, a sequência ela é que não muito tempo depois, quando esse coração é partido da administração de Deus, o coração também sai da casa do pai e o filho vai embora para uma terra muito distante. Muito distante. Qual é o relacionamento que o pai tem para cada um de nós? Nessa manhã, no Dia dos Pais, eu acredito que é fundamental a gente trazer isso para a nossa casa. A gente trazer isso para a nossa realidade, trazer isso para o nosso relacionamento com Deus. E nessa primeira parte da mensagem eu quero falar exatamente isso, do meu relacionamento com Deus, quando Deus é o meu Pai e agora Ele me chama para que Ele administre a minha vida. E Ele espera que eu de boa vontade, e Ele espera que eu, por escolha, por decisão, decida que Ele administre para mim. E o que esse filho mais novo aqui faz? Ele faz exatamente o contrário. Ele fala, pai, eu quero administrar. E quando ele diz isso, ele diz que a administração do pai não é boa. Ele se coloca numa posição de maior importância do que o próprio pai. Então, um desafio que eu tenho na minha decisão de seguir a Deus e de estar no meu relacionamento com Deus diz respeito à administração da vida, diz respeito à administração dos bens, diz respeito, às decisões da vida. E a proposta do Pai para mim é que eu fique na casa dele, debaixo da administração dele. Porque eu posso estar na casa do Pai, mas mesmo assim, eu estar resolvendo as coisas do meu jeito. Mas eu estou na casa do Pai. Está, mas o coração está sendo administrado por quem? Pelo Pai ou por você mesmo? Ou por você mesma? Então, esse filho, ele vai mostrar para nós que é possível estarmos na casa do Pai e ao mesmo tempo distantes do Pai, sem unidade com o Pai, sem conexão com o Pai. Mas está na casa, mas está distante. O que aproxima? O que une? O que cria esse vínculo? O que faz a conexão? É a administração. Então, quando eu escolho ser filho de Deus,
O que me torna conectado com Deus é entregar o meu caminho nas mãos do Senhor e deixar que Ele administre a minha vida e confiar na administração dEle, do jeito que Ele escolher, do jeito que Ele fizer, do jeito que Ele, o Pai, o meu Pai, escolheu fazer para mim. E quando eu consigo submeter essa administração da minha vida a Deus, não fazendo o que eu quero, não decidindo o rumo das minhas escolhas, mas deixando que Deus decida o rumo das minhas escolhas, porque o filho, no versículo 13, ele simplesmente pega o que tem, vai embora e começa a usar o dinheiro segundo os seus próprios interesses. E o texto fala, Jesus diz que foi de forma irresponsável, foi de forma a desperdiçar. Aliás, é um bom tema de mensagem, desperdício. O desperdício nunca foi colega da prosperidade. O desperdício nunca foi aliado de sonhos. Então, cuidado com o teu desperdício. Cuidado com a quantidade de desperdício. Desperdício e sacrifício, eles andam juntos no processo de prosperidade, se é o que você sonha para o seu coração. Mas esse filho, ele vai embora para uma vida de desperdícios, de irresponsabilidade. Ele abandona a casa do pai, estando nela, e depois ele abandona a casa do pai, literalmente, vai viver por conta própria. A primeira proposta que Deus tem para a sua vida é que você, ainda que esteja presente na casa de Deus, tome as rédeas do seu coração e que você escolha entregar o seu caminho nas mãos do Pai, para que Ele administre a sua vida para você. Como é que eu faço isso? Conhecendo a palavra e seguindo a orientação de Deus, para que as direções que o Pai aponta para você, você possa seguir. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Dentro desse contexto, eu tenho aqui a relação de um filho espiritual com Deus, que é o Pai espiritual. Mas ainda dentro desse texto, eu tenho agora uma relação entre pessoas naturais, pais e filhos. Pessoas naturais, né? Quantos que estão aqui que são pais? Levantem a mão, assim. Todos os pais presentes. Bem alto, bem alto. Isso, não é pai profético não, pai que já é pai mesmo, né? Todos os que são pais têm uma relação com uma criatura. Obrigado. Uma criatura. Essa criatura, ela nasce. Essa criatura vem para você de que maneira? Nua. Zero. Sem nada. Intocável. Vem uma pessoa e agora é entregue para você. Um dos grandes privilégios que um pai tem é acompanhar um filho desde o seu momento inicial, desde a Gênese. E um dos grandes privilégios que o pai tem é ser aquele que vai ter o ministério, né, a responsabilidade diante de Deus de ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. Claro que para o pai ensinar o caminho que a criança deve andar, o pai deve saber o caminho em que ele deve andar. Então o pai tem que cuidar de si para poder cuidar do outro. Mas dentro desse relacionamento com uma pessoa nova que chega para a história, cada pai, ele carrega, né, um contexto anterior. Ele carrega toda uma história anterior. Por exemplo, eu não sei, mas quais dos pais que estão aqui têm filhos cujos filhos torcem para times diferentes do seu time? Por exemplo, o pai é vascaíno e o filho é flamenguista. Há alguém presente? Ou filha, né? Algum dos pais aqui, o filho, né? Aleluia, glória a Deus. Isso é libertador, né? Qual o seu time? E qual o seu time? A Cecília já se declara flamenguista. Então você vê que é uma coisa de família, né?
Você vai vendo que são 2, 3, de sei lá, quantos pais nós temos aqui? 20, 30? Por quê? Porque os pais sempre vão dar para os seus filhos aquilo que eles acham que é o melhor. E o pai vai dar para o filho que acha que é melhor, e por isso ele escolhe o melhor para a sua própria vida. E é desse jeito que a gente vai repetindo as mesmas coisas. Porque se eu tenho o que é melhor, eu quero dar o melhor para o meu filho. E o que é melhor para o meu filho? E é aí que eu gostaria de tocar num ponto muito crucial da história da paternidade. Porque quando eu tenho o que é melhor para mim, eu quero passar o que é melhor para o meu filho. Porém, em algum momento da história do meu relacionamento com meu filho, eu começo a perceber, meu filho, eu digo filho, filha, eu começo a perceber que aquela pessoinha, ela agora também tem vida própria. Aquela pessoinha agora, ela tem escolhas que são do jeito dela. E aí começa agora uma tensão. Por quê? Porque eu quero o melhor para o meu filho e para a minha filha. Só que o meu filho e a minha filha querem alguma coisa diferente daquilo que eu quero, que eu entendo que é o melhor. E aí começa uma tensão muito grave, porque quando a gente tem uma criança pequenininha, um bebezinho, né, como o Daniel, né, o Vitor, que é o nenenzinho, você diz para ele, vem, ele vem. Você escolhe a roupa que ele vai usar. Você diz para ele a quantidade de comida que ele vai comer. Você diz para ele, né, nem diz, você leva ele, você traz ele, não tem a hora dele chegar em casa. Você nem pergunta para ele qual é o time, você já leva na torcida que você quer que ele vá. É meio que é natural fazer as coisas do seu jeito. Por isso a Bíblia fala que nós, servos de Deus, temos que ser diante do Pai como se fôssemos crianças. Ou seja, se deixar ser conduzido. Tem até um corinho antigo que fala isso, né? Quero ser como criança, te amar pelo que és. Porém, essas crianças crescem e chega uma hora que essas crianças começam a querer coisas. E coisas diferentes daquelas coisas que o pai entende que são as coisas melhores para os seus filhos. Aí começa a crise. Porque o pai bem intencionado, o pai mais maduro, o pai que sabe o que é melhor para o filho, porque foi melhor para a vida dele, quer passar para o filho aquilo tudo que ele aprendeu. E o filho simplesmente fala, não quero. O que o pai faz? O pai que não leu esse texto, o pai vai impor a sua vontade. O pai vai desrespeitar a vontade do filho. O pai vai dizer, quem manda sou eu. Mas o que esse pai da Bíblia fez? Quando, verso 12, o mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Ponto. Assim, o pai, ele repartiu a sua propriedade entre eles. O que o pai fez? Cedeu. 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 Eu começo a ver no relacionamento de pai com filho algo desafiador, que é a capacidade de ceder. E aí entra numa outra crise. Até que ponto eu lidero, até que ponto eu cedo? E se eu pegar então o texto bíblico, e eu sugiro a você para fazer isso, fazer essa pesquisa, veja o que Jesus fez. Tenta ver quais foram as opções, as escolhas, os posicionamentos de Jesus, o Filho de Deus. O que ele fez? E você vai encontrar um Senhor que o tempo todo cedia. Por isso que ele, sendo exaltado nos céus, esvaziou-se a si mesmo, assumiu uma forma de homem, cedeu da sua glória, se esvaziou, se tornou como um homem feito natural, mortal.
para que ele pudesse, nesse movimento de ceder, nos dar a vida. Se o homem não foi a Deus, se o homem não se movimentou na direção de Deus, o que o próprio Deus fez? Ele veio até nós, e ele voltará para nos buscar. Então eu vejo na Bíblia um desafio, e eu confesso que é desafiador para você que é pai, que é o desafio de aprender a ceder. Sabe por quê? Porque geralmente homem é amarrento, homem não gosta de ceder não, a não ser que seja aquele que você bota para ouvir. Também foi uma piada. Ceder nem existe mais, né? Me ajudem, por favor. Eu vou pedir para vocês ajudarem as crianças. Você tem que começar a treinar, né? Me ajudem. Homem não gosta de ceder. Homem gosta de impor a sua força. Quem aqui assiste jogo de futebol e quando vê um jogador que está driblando, né, e está um empurrando o outro na corrida, meio que se empurra no próprio sofá, fazendo força como se estivesse lá? Alguém faz isso aqui ou só eu sou maluco a esse ponto? Muita gente, graças a Deus. É um alívio, né? Quando está vendo uma disputa, quando está vendo uma luta de boxe, quando está vendo uma corrida, você você entra junto naquilo. Homem não gosta de ceder não. Quantos aqui já bateram de carro porque não cederam uma vez e preferiram dar uma batidinha na lateral? Não, só eu. Mas já me arrependi, já me converti, irmãos. Homem não gosta de ceder. Aí eu vou para a Bíblia e vejo esse pai que ouve do filho mais novo: eu quero o que é meu. E aí eu penso, mas vai dar ruim, mas vai dar prejuízo, mas não vai ser bom para ele, mas não é o que eu queria para ele, mas não é o que eu tinha planejado para ele, não é a profissão que eu queria para ele, não é o lugar que eu queria que ele vivesse, não é a mulher que eu queria que ele casasse, não é o marido que eu queria que ela casasse, não é o corte de cabelo que eu queria que ele tivesse, não é o corte de cabelo que eu queria que ela tivesse. E aí vambora, tu inventa aí um monte de possibilidades, e aí você começa a ver que o pai cedeu. E aí eu jogo para você, pai, uma batata quente, posso usar essa expressão? Posso, né? Um probleminha. Se você quer ceder, você vai ser mais parecido com o pai da parábola, que é o pai modelo de Jesus Cristo. Agora, se você não quer ceder, se você quiser fazer questão, ser inflexível. Eu estava lembrando da Giovana essa semana, e ela falou para mim que estava lendo, né, sobre o exemplo de Roboão. Vocês conhecem Roboão? Roboão foi filho de Salomão. Salomão morreu, aquele rei maravilhoso, e aí quando o Roboão ele assumiu lá, né, o reinado, ele falou: eu vou me consultar, o que eu tenho que fazer, eu vou perguntar para os amigos. Vieram os sábios, disseram: toma essa posição. Roboão falou: mas vocês são tudo velho. Aí chamou os amigos, e os amigos começaram a dizer para ele: não, tu tem que dizer que tu é o cara, tu não tem que ceder nada, tu tem que ser o cara. E aí Roboão fala e diz: o meu dedo mínimo, né, é mais grosso do que o lombo dos meus pais. Eu não vou chamar o Gabriel aqui para dizer que o braço dele é mais largo do que a minha perna, mas é nesse sentido aí, tá? E é fato. O que aconteceu quando o Roboão não cedeu, não abriu mão? O que aconteceu? Houve uma divisão no reino. E aí você fala: poxa, mas não é legal, porque foi um prejuízo para esse pai. Foi um prejuízo. Então, pai que está aqui presente, Deus está chamando você para ceder e ter prejuízos. Dá uma respirada, alivia o teu coração e entrega ao Senhor. Porque o que você já sabe do texto, mas esse pai aqui do texto, talvez no primeiro momento que cedeu não sabia, é que o filho repartiu os bens, é que o filho foi embora e o pai cedeu e ficou no prejuízo.
Só que o tempo passou. Só que Deus trabalha nos corações. E só que Deus honra as decisões que Ele, Deus, manda que nós tomemos. E porque aquele pai cedeu, o que aconteceu? Aquele filho voltou para casa. E quando aquele filho voltou para casa, encontrou de novo o coração de um pai que sabia ceder. Um pai que sabia ceder foi o pai que recebeu aquele filho. E ele não recebeu com aquela expressão do carangos e motocas, da idade da Cristina, ela lembra bem, né, onde tinha uma motocicleta, um Fusca, e tinha, eu te disse, mas eu te disse, mas quem lembra desse desenho animado, queridos? Velho. O pai não recebeu o filho dizendo, mas eu te disse, olha que bobagem, olha que prejuízo. Perdeu o dinheiro da família, fez coisa errada, escolheu errado, fez bobagem. Não! O pai pegou um anel, colocou no dedo, pegou uma capa, colocou sobre ele, viu de longe, já se alegrou, porque o pai tinha no seu coração uma mesma unção, a unção de saber ceder. Então, pais presentes, a palavra de Deus ao teu coração nessa manhã é que você seja maduro a ponto de ceder. Isso não é sinal de fraqueza. Isso não é sinal de não ser líder, de não ser pai. Isso não é sinal de avalizar a escolha errada do filho, de potencializar a bobagem que o filho está fazendo. É exatamente o que o pai da parábola do filho pródigo fez. E eu estou pregando exatamente o que a Bíblia diz para os pais que estão aqui. O pai cedeu para o seu filho na escolha e o pai cedeu para o seu filho no retorno. Pais que estão presentes, aprendam a ceder. Então não obriga o teu filho a ser oprimido, ser vascaíno. Deixa ele ser o que ele quiser ser. Não escolha para o teu filho a profissão que você quer para a vida dele. Você não é dono dele. Quem é dono da vida é Deus. Você tem a missão de administrar para Deus aquela pessoa que lhe foi confiada. Você é um mordomo de Deus, não é dono de ninguém. Não diga para o seu filho o que ele pode e o que ele não pode. Você vai estar matando o teu filho, pai, tornando ele uma pessoa sem identidade, tornando ela uma pessoa insegura. Permita os erros na vida dos filhos e continue sendo pai. Continue no mesmo lugar, o lugar daquele que cede, o lugar daquele que está pronto para receber de volta. Por que aquele filho da parábola do filho pródigo resolveu voltar para a casa do seu pai? Imagina se na saída da casa aquele pai tivesse dito aquelas frases, né? Nunca mais quero olhar para a tua cara, seu miserável. Imagina se o pai tivesse dito isso. Imagina se o pai tivesse falado: você não presta para nada mesmo, seu imprestável, seu terrível, seu ingrato. Imagina se o pai não tivesse deixado a porta aberta. O filho fecha portas, o pai mantém portas abertas. O filho vai embora, o pai sempre está disposto a receber o filho de volta. O filho não administra de maneira adequada, o pai deixa. Ele tem prejuízo junto com o filho, porque mais importante do que a administração é o coração do seu filho. O pai aprendeu a ceder para manter as portas
abertas na relação com seu filho. Então a minha palavra para você que está aqui, pai, é que você seja a imagem e semelhança de Deus. Amém? Deus cedeu. Deus cedeu. Deus se esvaziou. Deus se tornou carne, se tornou homem. Deus foi obediente à sua própria justiça. A Bíblia fala que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, vigia você que é pai, e eu trago essa palavra diretamente para os pais, dentre os quais eu me incluo, né? Vigia você, para que você não seja alguém inflexível, irredutível, que quer as coisas do seu jeito, e que não abre mão, porque você sabe o que é melhor, ou você tem o que é melhor. Você tem direito de diferir de opinião, deixa isso claro, mas aprenda a ceder. Porque talvez, se depender do filho ceder, não vai acontecer. E o filho vai embora. E quando o filho vai embora e não tem para onde voltar, o que será dele? Mas quando você aprende a ceder, e o filho vai embora, ele tem para onde voltar. Nesse dia dos pais, a minha palavra para você que está aqui presente, você que está online, é que você seja um pai que sempre deixe as portas abertas para que o teu filho possa voltar para o teu coração. Ele possa ter uma porta aberta de acesso com você. Esse é o desafio de nós escolhermos segundo a direção de Deus. E aí o texto, né, Lucas capítulo 15, ele fala, né, versículo 22. Lucas capítulo 15, versículo 22. O filho começou a confessar os seus pecados, o filho confessou a se humilhar. Pai, pequei contra os céus, pai, pequei contra a terra, pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas parece que o pai, ele passou por cima de todas essas ofensas, e o pai falou, calma, calma, verso 22, o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Sabe o que o pai fez naquele filho que não merecia porque tinha gastado tudo? O pai investiu nele. Então, pais, o teu prejuízo no Senhor não é prejuízo, é investimento. O filho gastou tudo, desperdiçou, foi irresponsável, ganhou um anel, ganhou um voto de confiança, ganhou um manto, ganhou uma honra. Que você seja capaz, pai, de ser pai segundo o coração de Deus. Porque não tem nada mais trágico de quando alguém que se tornou pai ainda continua com um coração de filho. Que Deus possa mudar o teu coração para pai, e que você seja pai do seu filho, assim como nós temos um pai dos céus. Amém, queridos? Aleluia! Eu quero entregar, nesse momento, essa palavra ao Senhor, que é uma palavra de ensino, que é uma palavra desafiadora, que é uma palavra que nos leva a uma posição, uma postura de ceder. E eu vou dizer para você, pai, o seguinte, para te cobrar, você vai ter um monte de gente. Às vezes não precisa nem dentro, nem longe. Dentro da tua própria casa, a tua própria mulher é a que mais te cobra, é a que mais te perturba. E eu vou dar até uma palavra para as mulheres, né? Se você quer mudança do teu marido, não cobre, motive. Cobrança não ajuda ninguém, cobrança só irrita. Motive, levante. Potencialize o lado positivo. Não ficar cobrando. O nome disso é mulher rixosa. Você não quer ser isso. Aquela mulher que cobra o tempo todo, reclama o tempo todo, sempre bate na mesma tecla, sempre fala dos defeitos. Tu não quer isso. Tu não quer ser rixosa, tu quer elogiar.
proposta da transformação da escolha. E vocês que estão ao entorno dos pais, intercedam pelos pais, intercedam pelos homens, intercedam pelas famílias, intercedam para que aquilo que é o desejo do seu coração, a expectativa, a ansiedade, não se traduza em cobrança, mas se traduza em misericórdia, em apoio, em amor, em zelo pela forma de Deus fazer as coisas. Porque senão dentro de casa vai ser um pai intransigente com um filho, o filho querendo fazer diferente do pai, a mãe cobrando do pai a posição que o filho não teve. Já pensou no furdúncio, na bagunça que isso vai ser dentro de casa? Ninguém quer viver isso dentro de casa. Nós queremos viver a paz do Senhor dentro dos nossos lares. Amém, queridos? Amém? Recebe essa palavra no teu coração? As crianças estão entrando, né? E eu queria pedir então que você nesse momento pudesse aplaudir o Ministério Infantil e as nossas crianças que estão entrando. Podem vir, crianças. Podem vir, vamos lá, pais. Pode ser melhor, essa palma é para as crianças. Isso. Muito bem. As crianças vão homenagear os pais, né? E aí eu queria então passar a palavra para que possa ser feita a atividade do Ministério Infantil, movimentar a igreja no que for necessário. E eu quero pedir a você aquele apoio. Você foi abençoado com a palavra de Deus na sua vida nessa manhã? Guarda no teu coração, leva para o teu coração e agora coloca na prática. Olha a carinha dessa galera, que carinha linda, muito linda. Eu já tenho até menininhas ali que já têm até filhos, que já estão até com o neném no colo. É uma boneca. Vamos aprender a ceder o nosso precioso tempo. Ah, mas eu tenho que ir embora. Aprenda a ceder o tempo, fique um pouco mais. E agora, eu quero desafiar você a valorizar o Ministério Infantil, porque com certeza, o que para você talvez seja muito simples, para eles é muito importante. Está comigo nessa? Amém? Está conectado? Você vai dar a importância que é devida para as crianças? Amém, queridos? Aleluia? Amém? Então, glória a Deus. Receba essa palavra de Deus sobre o teu coração. Que Deus abençoe você que é pai. As crianças vão ter a palavra. Na sequência, depois nós vamos orar por cada pai, abençoar a sua vida, papai, e nós estaremos saindo para as nossas casas, para as nossas famílias, para as nossas atividades nesse dia de hoje. Amém? Deus abençoe. Deixa a movimentação, né? Quem vai pegar